eu jamais estaria aqui se não fosse o Theo. Eu devo tudo na minha vida ao Theo. E eu fico muito com medo toda vez que eu falo isso de soar piegas, ou de, sabe? Mas não é a realidade. Porque veja bem, eu vim para São Paulo no ano de 2001, recém-formada na PUC Minas, porque eu passei num trainee aqui, vim trabalhar aqui, e eu era zero. Não era nem zero, era negativamente politizada. Eu era aquela pessoa que em Minas Gerais, quando tinha eleição, eu falava pro meu pai, quem que você vai votar aí pra deputado? Passa aqui o número pra mim que eu votava. Eu não queria saber, eu tinha zero noção. O Theo nasceu, o Theo teve o diagnóstico, eu comecei a ter esse contato com essas mães e comecei a entender, poxa, mas que lei é essa? Por que não tem um atendimento direito, né, onde deveria ter? E aí, quando o Theo tava com 6 aninhos, 5 anos e meio, a gente mudou pro exterior, a gente morou 1 ano na Inglaterra e 2 anos na Suécia. E aí toda essa vivência de uma mãe atípica, que já ouvia outras mães, que já tinha melhorado um pouquinho o seu nível de politização, eu comecei a ver países em que as políticas públicas funcionam muito bem, em vários aspectos, né? Na Suécia, uma coisa que me marcou muito foi a questão de que eles têm aquela licença parental de mais de 1 ano, que os homens são obrigados a tirar 3 meses. Então, ninguém vai demitir a mulher porque ela vai tirar a licença parental, porque o homem também tem que ficar 3 meses fora. E é muito comum você ver um homem empurrando carrinho de bebê na rua. E uma cena que eu nunca vou esquecer que eu vivi lá foi num café, numa esquina, tinha uma mesa e tinha 3 caras sentados, cada um com seu café e cada um com seu carrinho de bebê. Então lá foi onde eu vi como que leis bem feitas, políticas públicas bem feitas, elas moldam até a cultura de uma sociedade, né? Através de uma lei, o cuidado passou a ser uma tarefa masculina também. E a sociedade passou a se moldar em torno disso. Então isso mexeu muito com esse meu lado que era despolitizado, e quando eu voltei para o Brasil em 2016, eu já era outra pessoa. Em 2018 foi quando veio o primeiro convite de um partido, que foi o PSOL, para eu sair para deputada federal. E apesar de ficar assustada de princípio, eu pensei, poxa, eu já sou uma pessoa bem conhecida no meio, eu luto por leis, contra leis, eu acho que a gente não tem mesmo representatividade, vou tentar e vou ver no que dá. E mesmo sem dinheiro, eu fiz quase 45 mil votos, já fiquei de suplente para deputada federal. Então foi aí que eu notei que, de fato, a gente não tinha essa representatividade e que as famílias estavam se agarrando em mim como o recurso que precisava, né? E esse peso dessa responsabilidade veio muito. Se não fosse pelo Theo, eu não teria começado a reparar nas coisas que eu comecei a reparar, eu não teria começado a romper bolhas em que eu estava inserida e conhecer de fato a vida do brasileiro real e de como que as políticas públicas impactam e de como que se politizar, na verdade, é muito mais do que você gostar de A ou você gostar de B, é você entender todo o impacto que a política tem na vida de um cidadão e como que a gente escolher as pessoas certas para estarem nos lugares certos pode fazer a diferença na vida de um país inteiro.